Um dia, monstros apareceram por todo o planeta. Em conjunto com os monstros, aquilo surgiu do nada. Esse foi o primeiro embate entre a Torre do Tutorial e a humanidade. A torre, em períodos de intervalos, invocava parte dos humanos espalhados pelo mundo para dentro dela de forma forçada. Uma requisição sem nenhum parâmetro, um teste cruel que não faz distinções entre condições físicas ou idade. Entre os meros 20% de sobreviventes da torre, se transformaram em caçadores que possuem habilidades especiais. Assim, se transformando na esperança da humanidade. 12 anos após a conclusão da primeira torre, vemos uns monstros largados, que rapidamente são eliminados. Quando vemos, foi um caçador que os eliminou com seus poderes. Os caçadores se tornaram ídolos da humanidade. E é por isso que o país não negligencia sua tremenda força. Uma nova era teve início no momento que os caçadores se tornaram parte do poderio das nações. Foi aí que os caçadores elevaram seus preços. E para que pudessem se proteger de alguma forma desses países, eles se agruparam em associações ou guildas. 3, 2, 1, ação! Olá, sou a Ae Young Lee, do programa ao vivo Conhecendo os Caçadores. É um prazer. Faremos a mesma coisa essa semana. Nós iremos procurar e trazer novidades dos caçadores. E que vocês, telespectadores, tenham curiosidade. Hoje, os líderes das guildas estarão conosco. O líder da guilda Goguryo, Seo Kwon-han. A líder da guilda Ahangs, Seo Yong-li. O líder da guilda Seo Si-young-gi. Conhecendo os Caçadores é um programa desenvolvido baseado no que é mais popular, que na semana passada, graças ao suporte do público, atingiu uma taxa de espectadores de 35,7%, obtendo os status de um programa popular. Cota 100 configurantes no trem assistindo a transmissão, ouvindo a apresentadora falar. Por causa do tempo curto, essa será a nossa última pergunta. A pergunta que eu vou ler agora foi a mais pedida na internet. Dizem que um caçador avançado vive na torre do tutorial. Quem seria esse jogador? Aparentemente fazendo eles levar um mini susto. E ela continua. Essa é a pergunta? Eu também já ouvi falar alguma coisa sobre essa história, mas vocês líderes saberiam alguma coisa desse jogador avançado? Dando um grande sorriso, um dos líderes das guildas fala, já que há relatos recentes sobre ele, pelo visto ele ainda não morreu, né? E leva uma bela vida. E a apresentadora fala, ora, então você realmente sabe algo a respeito? Então outra líder das guildas fala, existe alguém aqui que não sabe quem é aquela pessoa? Já que ele foi enviado junto com a gente para a torre do tutorial, sendo o primeiro caçador. E outro já fala, bom, eu acho que é algum tipo de maldição. Ele não pôde sair como os outros caçadores quando concluiu a torre. Ele foi direto para o primeiro andar da torre de novo. E a apresentadora pergunta, vocês acreditam que ele tenha sido o primeiro candidato a caçador? E ele responde, sim. De tudo que sabemos sobre a torre do tutorial, eu ouvi falar que o caçador sai quando treina todas as suas habilidades básicas, até o limite, exceto a magia. Se ele concluiu a torre repetidas vezes durante 12 anos, nem existe a possibilidade dele ter se tornado um caçador muito poderoso. Um dos membros relatou que viu concluir a torre do primeiro andar até o sétimo em apenas um único dia. Ele é muito superior em comparação com as habilidades básicas de um caçador comum, com exceção da magia. Vemos caçadores correndo, gritando, não dá pra fintar aquela coisa, por favor, me tirem daqui. Também vemos outros caçadores sendo jogados para trás, olhando pro seu chinelo, depois ele olha pra frente e vemos a janela do sistema. Andar 100 da torre do tutorial, monstro do teste final, Balok. Só de conseguir sair da torre. Fico me perguntando se isso já não seria o suficiente para mandá-lo para o ranquear ou mais. Quarta cena e vemos vários figurantes falando que realmente viram ele na torre do tutorial. Que ele era muito forte, com o ataque ele conseguiu fazer um monstro do primeiro andar parar no 10º, chegando à conclusão que ele é um cara incrível. E vemos o que ele estava fazendo no momento, macetando a cabeça do monstro do 100º andar. Colocando o pé em sua cabeça, ele fala, quem é o cara aqui, hein? Sou eu sou o cara. Isso é legal, não é? Valendo 10 pontos e eu sou um cara que vale 12. E o sistema conta, subjugação do Balok, 0, 0, 0, não sei quantos segundos. Mas vemos sangue espirrar. E o sistema fala, subjugação do Balok completa, 3 segundos. Último ataque, chinelo, estampagem. Ele vê o monstro
gradualmente sumindo. E ele pensa, e lá vamos nós, tudo de novo. Nos últimos 12 anos, o tempo necessário para a conclusão da torre do tutorial foi aos poucos decrescendo. Todas as torres de tutorial espalhadas pelo mundo possuem a mesma temática. Não há fatos que contestem esse fato. Por causa disso, todas as vezes que novos grupos de caçadores concluíam a torre, formas de como concluí-las eram difundidas entre eles. E esse conhecimento eram repassados por todo o planeta. Em vários países, os espólios conquistados eram divididos com a população para o aumento da taxa de sobrevivência, como também para a obtenção de caçadores excelentes em meio ao processo. No entanto, não importa o quão refinada seja o processo da conquista e quão a informação seja difundida, somente poucos indivíduos teriam êxito na conquista da torre do tutorial. Ao chegarem no andar 99, inúmeros caçadores excelentes, treinados e corajosos perderam suas vidas contra o último teste. O soberano da torre do tutorial, Balok, uma existência aterrorizadora que ceifou a vida de mais da metade dos aspirantes a caçadores. De repente, o monstro toma um golpe e perde sua cabeça, mas alguém aterrissa com seu chinelinho e vemos que é o nosso protagonista. Enquanto ele pensa, eu já concluí esse troço 1349 vezes, eu já não me perdi na conta. E o portal abre na frente dele e ele fala, e bem-vindo à torre do tutorial. E ele pensa, agora é o início do 1350. E ele começa a rir. Mas ele começa a rir, feito louco. Ele fala, vai a merda! Me manda pra casa de volta logo. Mas ele se joga no chão, falando, aba de status. E vemos a janela de status do homem. Nome, Yeon-woo. Idade 24, e entre as chaves 36, eu acho que contando os tempos que ele tá dentro desse tutorial. Sexo masculino, condição ótima, atributos força muscular A++, velocidade A+, vigor S+, força física A+, magia 0 e sorte B. Habilidade, jogador do tutorial, o loop foi removido. Enquanto ele fala, não tem mais atributo que eu possa melhorar. 12 anos atrás. Parabéns, vocês venceram a torre do tutorial. E vemos os aspirantes a caçadores gritarem de alegria. Podemos voltar para casa, aê! E na frente do portal, um fala, se não fosse pelo Yeon-woo, não sobreviveríamos nem em sonhos. E a menina fala, vê se não vai fingir que não conhece a gente lá fora, hein? Dando um sorriso, ele fala, mas é claro que não. Nem estamos em algum tipo de relação tóxica. Não deixe de contactarem todos lá fora. Mas ao entrar no portal, vemos de novo a tela, bem-vindo à torre do tutorial. E o prata pensa, como é que é? Esse lugar não é o primeiro andar? O Yeon-woo teve que concluir a torre novamente, e com as novas pessoas que haviam entrado. Vem da janela do sistema, que ela fala, você é um jogador de tutorial, você foi amaldiçoado pela torre. E ele fala, maldição? Mas que merda é essa, hein? Após passar raiva e negar a realidade, ele iniciou sua busca por uma cura para essa sua maldição, concluindo a torre do começo ao fim sozinho, repetindo o processo por 10 vezes, fortalecendo sua grade de força até o limite. E então, nada funcionou. Após passar 5 anos tentando achar um método para sair, e não ter tido sucesso, já imerso na sua desilusão, ele começou a aproveitar sua situação, que se encontrava na sua própria maneira, assustando aspirantes a caçadores, dizendo, vocês, almas errantes que me encontraram. E os seguranças falam, eu nunca vi ele por aqui. E ele continua, há uma missão para vocês. Na tentativa 433 de conquistar a torre, ele foi brincar de ser um NPC para guiar os iniciantes. Na 512, bancaram um instrutor militar que ajuda no treino dos caçadores. No entanto, foi apenas por um breve momento de tempo que ele agiu desta forma, mantendo contato com os humanos. Ele não aguentava mais ver as pessoas irem embora e contarem as histórias do mundo exterior. Após concluir a torre repetidas vezes, já não havia mais nada que ele pudesse fazer. E assim, 12 anos se passaram. E ele tá jogado no chão, falando, mesmo após olhar na aba de status de novo e de novo, não mudou nada. Nada, hein? Calma aí. Ele olha e vê, o loop foi removido? Hein? Que? Mentira! E ele clica e vê, com a janela do sistema falando, parabéns, você pode passar após completar a próxima conquista. Vendo isso, ele vê
que tem uma fagulha de esperança de ir embora. Ele começa a rir feito um psicopata e grita: eu finalmente consegui! Dando um pulo gigantesco, gritando: eu vou pra casa! A conquista mais veloz da torre de tutorial foi de 10 meses, não foi? Será que o 18º grupo de caçadores consegue bater esse recorde? E a Seon Yeon, líder da guilda Arangue, fala: é uma resposta difícil. O número de caçadores é sempre diversificado. Há vários fatores que podem ocorrer dependendo da força da unidade. O Si-1, líder da guilda Seo, fala: também é de extrema importância saber que tipo de ataque causa mais efeito, e isso vai depender da técnica deles. E o Seo, líder da guilda Gurieo, e fala: além do mais, as coisas começam a ficar mais complicadas após o 51º andar, já que a cada 10 andares surge um boss de alto escalão. Dali em diante, a sorte não está mais do seu lado. Então, o monstro sente algo estranho, a terra treme, e quando ele vê o Protoss saindo de lá de baixo gritando feito um maluco, gritando: ah, que agonia! Andar 70, andar 80, andar 90, morram! E aí ele sai explodindo tudo, filho, no meio do caminho. Até que ele grita: andar 99. E ele fica parado na frente do bichão de novo. Ele grita: ah, eu vou pra casa! E mete a bica no peito do bicho, criando uma grande explosão lá em cima da torre. Corta a cena: distrito de gerenciamento de entrada na torre do tutorial de Hangdong e Choyon, base de monitoramento estabelecida pela Associação de Caçadores da Coreia. E um gordinho na janela fala: ah, olha lá, olha lá. Então, é uma luzinha, um portal. E ele fala: a torre abriu, certo? Meu Deus, é um recorde novo. E o cara de terno fala pro gordinho: prepare-se para checar a lista de sobreviventes. E ele: certo. E o nosso prota sai, filho, B10, olhando ao seu redor, ele vê que o céu está lindo, de clima ensolarado. E o gordinho vem, falando: parabéns, parabéns. Você teve êxito em sair da torre do tutorial. Parabéns pelo empenho. E o prota vira rapidamente o rosto em direção ao gordinho. E com uma voz trêmula, o cara fala: eu saí fora da torre, né? E o gordinho fala: mas é claro. Enfim, qual é o seu nome, caçador? Com seus olhos brilhando, parecendo que vai chorar. Ele começa a rir. Mano, ele é bem psicopata, né, mano? E ele grita: eu saí! Ô, Yeon, finalmente voltou! E o gordinho começa a procurar o nome do nosso prata na lista. E ele pensa: pera, esse cara não tá no nome na lista do grupo dos 18º. Que esse cara, mano? Ele é um fantasma? Então ele começa a procurar. Quando ele chega no grupo 1 do tutorial, ele fala: impossível. Quando ele olha: você é o Eion. E o prato fala: ah, eu te disse. E o gordinho fala: mas que coisa doida. Ele é um jogador avançado. O primeiro evocado pela torre do tutorial escapou oficialmente após 12 anos. Uma semana depois, o tempo passa rápido e vemos a apresentadora falando: olá, espectadores do Conhecendo os Caçadores. Esta é a central de tutorial da Coreia, onde os caçadores do 18º grupo terão a sua primeira avaliação de rank. O 18º grupo é um caso ainda mais especial. Por terem reduzido o tempo do recorde mundial da conclusão em 2 semanas, eles agora têm a atenção do mundo inteiro. Ah, e também outro rumor circulando: o fato do jogador avançado dos rumores está em cena. Daremos os detalhes assim que obtivermos maiores informações. Então vamos para a área VIP da torre do tutorial. E a Seo Yeon fala: não me atrasei, não foi? E outro cara lá no fundo fala: se atrasou sim, você sempre faz isso. E ela, com a mão no queixo, com uma carinha fofa, fala: é verdade que o Opa saiu? Tem certeza? E o outro, que também deve ser o líder das guildas, fala: naquele documento, há somente um Yeowo que adentrou a torre em 2006. E ela fala: ele deve ter a mesma aparência de quando encontramos ele pela primeira vez, já que o apetite e o desejo de dormir desaparecem dentro da torre, e o crescimento e o envelhecimento também param. E o outro cara fala: 12 anos. Em que tipo de monstro ele deve ter se tornado? Mal posso esperar para descobrir. E algum apresentador fala: apresentaremos vocês, os novos caçadores! A avaliação de rank será conduzida daqui a 5 minutos. E vamos para a área de espera para a avaliação de rank. E o organizador fala: por favor, utilizem o equipamento básico dado a vocês.
e prepare-se para o teste. E o Prata tá lá, no fundo, sem nenhum equipamento, apenas comendo um salgadinho. Triste, ele fala, eu já comi tudo. E arrota, logo agora que eu tô desfrutando da vida. E ele levanta e pergunta pra um dos caras, pra que todo esse equipamento, hein? E o cara responde, eles distribuíram hoje de manhã, você não pegou o seu? Não vai ser bom pra você caso você falhar no teste de avaliação de rank. E o Prota pensa, eu fiquei sem eles porque eu tinha acabado de dormir hoje cedo. E o organizador fala, daremos informações na central da torre do tutorial. Saiam da área de espera, recém-candidatos a caçadores. Por favor, vão até o local onde o teste será executado. Fim dessa luz todinha, o Prota pensa, o que é dessa vez, hein? Central do tutorial de Seul. Labirinto de avaliação de rank. E o cara de terno lá na frente fala, bem-vindo, aspirantes a caçadores. Sou o David, um caçador rank A. Irei supervisionar o exame de vocês. O teste de avaliação de rank acaba de começar. Vocês já devem estarem cientes, mas vocês estão sendo assistidos pelo mundo inteiro, deixando os carinha nervosos e fazendo ele sorrir. Não precisem ficar nervosos comparado à torre do tutorial, isso é um passeio no parque. Enquanto nosso prota bocejava, o cara continuava, estou ansioso para ver o que vocês têm a apresentar, o que aprenderam e conquistaram lá, arriscando suas vidas na torre do tutorial. Irei apresentá-los ao primeiro teste, apertando no start do seu aparentemente celular. Todo mundo sente uma pressão gigantesca. E o examinador fala, há vários tipos de situações complicadas que vocês passarão como caçadores. E uma delas será o labirinto. Como o nome já se diz, o labirinto está repleto de armadilhas. Eu disse que seria um passeio no parque, mas seria prudente utilizarem todas as suas capacidades. Utilizem suas habilidades e vão até a saída do labirinto localizada do outro lado. O teste começará em 30 segundos. 25, 20, 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2... O teste começou! E todo mundo sai correndo para dentro do labirinto, filho. E enquanto ele vê todo mundo correndo para dentro do labirinto, o David fala, os novos caçadores desta leva são bem disciplinados. Isso é ótimo. Será que darão bons frutos? Olhar para eles me fez recordar dos meus primeiros exames. De fato, o mais importante é que os caçadores mantenham a sua determinação. Mas o nosso prota fala, ô coroa! Meio bravo, ele já vira olhando pro nosso prota assim, perguntando, algum problema? E ele responde, tipo, eu só preciso chegar até o outro lado, certo? Abaixando o óculos escuro, ele pensa, quem é esse rapaz, hein? Ele também é um novato? Mas que aparência patética é essa? Cadê os equipamentos que foram concedidos? Enquanto nosso prata tá lá de boaça, bocejando, o cara continua pensando, ele está realmente levando o exame a sério? Por que um novato agiria assim? E ele responde, sim, exatamente. Porém, você está achando que o exame de caçador é algo trivial? Dando um sorriso confiante, ele fala, vai dar sermão na galera barulhenta ali que corre gritando que vai fazer tudo o possível. Coroa. E o David fica puto, falando, entendi, então você é do tipo arrogante, não é? E o prota fala, você tem culhões, hein, coroa? Que tal fazermos uma aposta? Que eu consigo passar em menos de 20 segundos. Eu embolso 100 mil won, se conseguir. Que tal? E o cara fala, para de falar asneiras. E o prota fala, ih, tá com medo, é? E ele fala, o quê? E nosso prota responde, se não tem coragem, então deixa pra lá, né? E ele fala, 1 milhão de won. Se eu combinar o meu salário diário e o bônus como supervisor do exame, dá 1 milhão de won. Mas se você falhar, e o prota tá cagando e andando, ele já sai andando e já fala, beleza, vê se não vai voltar atrás, hein? E ele bota a mão na parede. Mas o nosso prota pensa, meu Deus, tudo isso, o salário diário e o bônus dão 1 milhão de won? Já que os caçadores fazem parte do país, eu achei que eles seriam um tipo de civis subvergentes. Mas o salário e o bônus são tão altos assim? O trabalho de caçador é ótimo e ele prepara um soco pra acertar na parede. E o cara, tirando o óculos, fala, o que esse rapaz vai fazer, hein? E tá todo mundo observando ele preparar o soco dele. Enquanto a mulherzinha lá, os carinha dos líderes da guilda fala, o que o Opa vai fazer na parede, hein? Preparando um socaço. Antes mesmo da mão dele chegar a tocar a parede. A parede já se deforma, filho. Causando um brilho imenso. Tá. Pô, o cara estourou o labirinto inteiro, filho, de cabo a rabo, com um soco só. Enquanto a fumaça baixa, o nosso prota fica parado e fala, pro
prontinho. A saída está do lado oposto. E ele dá um sorrisinho pro cara falando, foi uma saída criada de forma forçada, mas corta a cena, todo mundo vendo o que ele fez, filho. E todo mundo dizendo, caramba, ele criou uma saída pro labirinto que fosse insana, o que foi aquilo? E os líderes da guilda falam, mas esse cara, ele também era desse jeito no passado? Dando um sorrisão, ele fala, 1 milhão de won. 1 milhão de won, grana fácil, 1 milhão de won, tá doido. Aí ele pensa, opa, eles não vão pedir pra que eu pague pelos reparos, né? 24 horas antes do exame da avaliação de ranking dos caçadores. Jun Seowong, a lista dos nomes dos participantes do exame já foi confirmada? E, aparentemente, a mulher fala, toma aqui. E o cara fala, não está animada com a performance desse mês? E ela fala, por causa dos rumores do caçador avançado? E ele fala, sim, mas conseguir informações não é nada fácil. É por ele ser uma pessoa do passado? E a mulher olhando pro PC fala, não tem um novato que também merecia atenção? Até mais que o jogador avançado? Apontando pra alguém, ele fala, ali, vem ali, é esse aí. Ele é um novato entre os próximos caçadores que é um excelente praticante de artes marciais tradicionais. E ela fala, já que o tal caçador avançado pode ser apenas uma conversa fiada, vou deixar tudo preparado só por precaução. Kang Gi-un Lee, eu queria me tornar uma estrela. E alguém falando isso segurando uma espada. Eu tenho um talento, técnica e sorte. Ele tá pensando nisso enquanto vê um monstro na direção dele enquanto todo mundo corria. E ele continua pensando, então, eu estava preparado para colocar a minha vida em risco. E acerta um golpe na cabeça do bicho, o cortando. Mestre Kang Gi-un Lee, 4 dan em Kendo, com um largo número de vitórias em competições internacionais de Kendo. O caçador mais poderoso desse grupo, Kang Gi-un Lee. Se eu conseguir chamar a atenção na minha primeira exposição, eu irei trilhar um caminho do sucesso, enquanto ele dá aquele sorriso. Ou foi o que eu pensei. Ele lembra do nosso prota chegando, dando a bica na cabeça do monstro, que simplesmente arranca a cabeça do bicho. E ele lembra do cara gritando, cai fora! Ele vê o nosso prota correndo feito um maluco, filho. E ele pensa, antes de me encontrar com esse cara, e ele vem da cena, ele fala, mas o que foi isso? E o prata tá gritando, vou pra casa! E o cara tá pensando, esse cara é humano? Depois daquilo, esse cara louco roubou os holofotes que deveriam ser meus. E somos mandados para o presente. Dia do teste de avaliação de rank. E ele viu a cratera que o nosso prota deixou. E o organizador fala, devido a razões de segurança, a fase do teste do labirinto está temporariamente suspensa. Todos os participantes, por favor, retornem às salas de espera e aguardem futuros anúncios sobre o cronograma. E somos mandados para a sala de imprensa do exame de avaliação, enquanto o povo tá todo mundo maluco, gritando, cara, mas o que foi aquilo? Alguma câmera conseguiu pegar com nitidez? Os caras vão tá tudo deformado nas gravações, procurem outro lugar que tenha filmado com clareza. Não há nenhuma cena bem filmada, só as cenas do Kang Gi-un Lee. Por quê? E aparentemente um cara da TI pensava, meu Deus, como eles podem estar reclamando? Quem iria prestar atenção num cara que veio pra cá de chinelo? De chinelo é o nascimento de uma estrela. Sala de espera. O Kang Gi-un tava puto, filho. Não sei se é puto ou se tava com medo do prata. E o nosso prata tava lá. Zé. Dormindo, filho, roncando. E os participantes estavam conversando entre eles ali. Um deles falava, você viu aquilo de agora há pouco? A explosão? Sério que foi um humano que fez aquilo? E a mulher falou, não consegui ver direito. Ouvi os repórteres dizendo que foi o jogador avançado que fez aquilo? Caramba. Dos rumores? E o Kang Gi-un pensa, ainda não acabou, ainda há uma chance de eu retornar aos holofotes. E o organizador fala, o comitê de gerenciamento irá anunciar o próximo teste da avaliação de rank, mudando o segmento disciplinar do teste da avaliação de hoje. O teste será iniciado em 15 minutos. E o Proda acorda em meio o que o cara fala. E ele continua, por favor, prestem atenção nas condições e prepare-se para o teste. E o Kang Gi-un pensa, seja um jogador avançado ou o que seja, jamais perderei, com a ajuda da técnica que eu dominei. Teste de avaliação disciplinar.
onda de monstros. O Kangyu tá carregando sua espadinha, combinando as rochas mágicas dos monstros com a tecnologia de ponta, o treino de monstros virtuais. É uma competição que exibe quantos monstros podem ser mortos em apenas um determinado limite de tempo. E filho, o cara tá lá com sua espadinha de raio na frente dos orc. E os apresentadores ficam malucos falando: raios, um caçador que acabou de sair da torre está usando magia. E todo mundo fica surpreso com isso, gritando: apareceu um gênio. E ele só picota todo mundo, filha. Mas o tempo acabou. Número 33, caçador Kang Yun-Lee. Matou um total de 78 monstros. Até que não foi ruim não. Foi a classificação mais alta entre os participantes do teste de rank. E ele dando um sorriso, ele fala: consegui! E os caras que assistiam falam: esse cara é incrível mesmo, hein? Não tem nem comparação. E o anunciante fala: próximo participante 34, o caçador Yeowong Kim. E ele bocejando de novo, fala: que chatice. E o Kim Yun tá... não sei, já esqueci o nome desse cara. Ele tá puto. E um dos organizadores fala: não, o jogador avançado logo após o gênio. E um dos 3 líderes ali, o de cabelinho marrom, fala: damos uma olhada? Me pergunto se a forma de lutar dele mudou com o tempo. E o anunciante fala: teste disciplinar, onda de monstros. Tempo limite é de 120 segundos. O teste começou. Os monstros começam a ser materializados. E o anunciante fala: o teste irá começar daqui a 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Todo mundo tenso. 4, 3, 2. E o prota: 2 segundos. 1 segundo. O teste começou! E o bicho já chega na paulada, filha, de cima pra baixo. Mas nossa prota pega o pezinho dele que tava lá no chão e pula, filho, lançando uma bica na cabeça do bicho, deixando todo mundo espantado, falando: você viu aquilo? Está filmando direito? E os bichos ficam tudo maluco. E ele começa a sentar a pé em todo mundo, filho. É um soco só, um soco pra cada um. E o tempo caindo e o povo falando: meu Deus, o caçador desapareceu e a cabeça dos monstros explodiram sozinhas. Caramba, o cara tá usando magia? Isso é algum tipo de ataque novo? E o cara fala: não parece ser magia. Vocês conseguem ver os movimentos dele? A mulher fala: eu vejo só os borrões. E o outro fala: eu também não. E o cara fala: ele está apenas se aproximando dos monstros, dando um golpe neles e indo em direção ao próximo alvo e repetindo o mesmo processo várias e várias vezes. Não é algum tipo de técnica avançada. A velocidade é tão absurda que parece que os monstros estão simplesmente sendo explodidos. E a mulher fala: então você está dizendo que um humano está se movendo nessa velocidade sem uso de magia? E o outro carinha com a blusa azul fala: o que diabos ele andou fazendo na torre, hein? Foi na conclusão que cheguei quando mais e mais rumores começaram a aparecer. Mas vendo em tempo real, ele realmente se transformou em um monstro. E o nosso prata aqui sai bagaçando, filho, os bichos, sem preocupação nenhuma. E o tempo acabou. E a inocente fala: fim do teste! O número 34, o caçador Yeon-woo eliminou um total de 248 monstros. E o nosso prata tá dando aquele sorrisinho, pá. E os caras tão fazendo a live, filho, da transmissão do negócio. Meu amigo, e teve comentário que só perde. Os caras falando: meu Deus, isso é um monstro. E esse foi o segundo teste, não foi? Como pode? Esse cara não é humano não, mano. E assim foi. Vendo os comentários, o caminho de cabelo dourado, que eu já esqueci o nome, fica puta. Fazendo tanta força que ele esmiralha. Ele quebra o celular, fazendo virar pó, falando: droga, droga, dando um soco na porta, filho, na porta, na parede, na verdade, perdão, falando: eu me empenhei tanto, enquanto os outros estavam espalhados perdendo tempo. Eu aproveitava e caçava mais monstros. Eu estava preparado para ser amaldiçoado por sempre dar o último golpe. E eu usei todo tipo de método sujo para melhorar o meu rank. Maldito! Ah, cadê a igualdade? Corta a cena e vemos aqui colocando um papel na frente do nosso prato. E ele pergunta: o que é isso, hein? E a mulher fala: é a lista das guildas que gostariam de contratá-lo como caçador. Eu sou a chefe da inteligência da Associação de Caçadores da Coreia, Alice. Ela tá olhando o cartãozinho e fala: oh. E ela continua: eu parabenizo pelo seu retorno após 12 anos. Você deve ter ouvido as explicações antes do exame, né?
Muita coisa mudou após o surgimento da torre, sobre o labirinto da dungeon e os perigos dos monstros que saem de lá. No entanto, há várias recompensas guardadas por essas ameaças. Nosso prota fica olhando o papel enquanto a mulher continua. Guildas de caçadores estão sempre à procura de caçadores com potencial para passarem pelos empecilhos em grupo e conseguirem as recompensas. Enquanto nosso prota pensa, cagando porque a mulher tá falando. Como eu tô com fome, o que será que eu vou comer mais tarde? E a mulher chama o nome do nosso prato. Ele fala, sim. Oi? Ela continua. Eu não sei o que é, mas parece que tem algo te preocupando. Ele fala, tudo que você me disse também é responsabilidade da chefe da inteligência da Associação de Caçadores, não é? E ela fala, eu vim até aqui para tratar de assuntos pessoais. Eu vim ver o caçador avançado que chocou o mundo com meus próprios olhos e dar isto a você como um bônus. E colocando aparentemente um envelope em cima da mesa. Lendo, nosso prata fala, Guilda Ares, edição revisada do contrato de direitos e deveres do membro. Ai, quantas páginas. E a mulher fala, por favor, dê uma olhada nos valores referentes aos depósitos que serão feitos na traseira do documento. Cláusula 1. Depósito. Quando o contrato entre A e B for concluído, B pagará imediatamente o valor integral da remuneração fixa para A. E o nosso prata fica em choque. E a mulher fala, o que acha? E ele, em choque, fala, ou apenas meio sem acreditar. Fala, os valores de remuneração integral fixado no contrato é de 10 bilhões de won? E ela fala, sim, é isso mesmo. Ele pensa, por acaso. E o prata fala, quando foi que o valor da nossa moeda caiu tanto? O dólar zimbabueno está mais valorizado assim? A mulher fala, é meio caótico por causa dos monstros, mas felizmente não há nenhuma crise econômica desse porte. Pelo contrário, o valor das terras aumentaram drasticamente. E ela mostra, filha. E ela fala, o valor do lugar que você costumava viver é esse. 300 milhões de won. E ela fala, seja o aumento de valor da casa ou o que seja. Você é caçador e não precisa se preocupar com nada. Já que o valor do seu depósito é de 10 bilhões de won. A Guilda Ares está tão interessada em você que eles estão dispostos a pagarem o dobro da oferta inicial após o fim do contrato. E renovariam o contrato mais uma vez. E o produtor fala, o dobro? 20 milhões de won? Ela fala, é isso mesmo. Mas é claro que você teria que dividir os espólios que coletasse com o labirinto com a guilda, né? E a porcentagem da distribuição está a seu favor. E ele fala, vem cá, me fala uma coisa. O contrato desses faz parte do trabalho da chefe de inteligência da Associação de Caçadores? Ela fala, isso é devido a uma conexão pessoal. O olheiro da Guilda Ares me pediu para que deste isso a você. E o prota pensa, eu pensei que não poderiam recomendar contratos enquanto nós ainda estivéssemos no quartel-general. E a mulher fala, não precisa tomar decisão de imediato. Se ele estiver com dúvida. E o cara fala, decidir? Ele fala, eu não tenho o menor interesse de participar de uma guilda. E a minha fala, o quê? Enquanto ele joga o contrato na mesa. Dando um sorriso meio sarcástico, ele fala, eu disse que não tenho o menor interesse de me juntar a qualquer guilda que seja. E a mulher, meio preocupada, fala, essa não é uma hora boa pra fazer piadas, não acha? E o prata responde, quem disse que é piada? E ela ficou surpresa. E ele fala, eu não tenho intenção alguma de ficar atado a uma guilda. E o prata pensa, no mundo é dar e receber. Eles me ofereciam uma fortuna de 10 bilhões de won, sem algum motivo. No momento em que eu aceitasse, eu teria que fazer uma porrada de trabalhos chatos. E eu odeio esse tipo de coisa. Cabra vagabunda. Eu vou viver minha vida de forma confortável e despreocupada, enquanto faço o que eu quiser. E volta pra cena lá de novo dele falando com a mulher enquanto ele tenta sair do quarto. E a mulher fala, se essa é sua escolha, nesse caso, você não planeja participar das atividades dos caçadores, né? E ele fala, não é bem assim. E a mulher fala, é uma história que eu vi há um tempo atrás. Existem caçadores que trabalham por conta própria, não é? Quem falou foi ele, foi mal. E ela fala, caçadores mercenários são caçadores que crescem através das guildas. Mas é impossível para um caçador explorar o labirinto sem ter algum tipo de experiência. Olhando pra ela, de cantinho de olho, ele fala, eu tenho certeza que vai dar certo. E ela levanta e fala, você é bem arrogante, hein? A realidade vai bater na sua porta. Se mudar de ideia, ligue para o número do cartão que eu dei a você. Ele fala, certo, eu vou. E volta pra cena de novo dele voltando na cama. Fala, que
pena. Se eu já soubesse sobre os caçadores mercenários, eu teria usado todo aquele tempo que eu perdi no teste da avaliação dormindo. Eu não consigo dormir porque eu fico nervoso só de lembrar. Que tedinho, dou uma lida nisso? Lista de interessados no Q1. Pera, sou eu, né? Que pena, foi tudo em vão. Por que eu me importaria com esse tipo de coisa, hein? Ele olha os nomes e fala, ué. 5 dias depois, fim do período de proteção dos novos caçadores, num restaurante japonês chamado Mokido, alguém está falando. Sendo bem honesto, eu ainda não consegui me ajustar. Então, nosso prato dizendo isso. Cada um de vocês estão dizendo que são o Seo Kiwon, a Seo Yeon e o Siun, certo? E o carinha do lado esquerdo aqui fala, quantas vezes você vai perguntar isso? Chocado ainda, ele pensa, o Seo Kiwon, ele era da minha idade e agora ele virou um coroa. O Siun, aquele estudante tímido do ensino médio, se transformou num cara bonitão. Ixi, rapaz. E a Seo Yeon, que era uma criança, ela está com uma pessoa completamente diferente agora. Apontando, ele fala, este aqui é o Siun Kim? Ele continuou, você sempre se escondia atrás de mim e choramingava até a gente enfrentar o chefe Dudu. Quando ele fala 50º andar, o cara bate na mesa e fala, qual é? Por que você lembra dessas coisas logo agora, hein? E o Prata fala, e você? Você se mijou quando viu o Benchi no 14º andar? E a mulher fica puta, filha. Ela fala, mais uma palavra aí, não vou deixá-la em paz, mesmo que seja você. Ele fala, essa é a senhora que eu conheço. Enfim, é bom ver vocês. O sushi está delicioso. Como foi que eu consegui sobreviver por 12 anos sem apreciar essas coisas? E o Siun fala, Yoongi, você se lembra quando a gente capturamos o Tritão? Você ficou cantarolando o quanto queria comer um sushi. Eita, peixe feio, filho. Tá lá ele, filho, capturando o peixe. Então alguém fala, não foi quando o Yeon-woo pegou a espada emprestada de alguém e cortou o rabo do Tritão pra fazer de sashimi? E o do cabelo marrom fala, talvez tenha sido porque se tornou um hábito ouvir histórias impressionantes sobre o Yeon-woo fora da torre. E a mulher fala, a gente também achava que o Opa estava se saindo bem. E o Prata fala, histórias impressionantes? Que histórias? E ela fala, Opa, você é uma celebridade. O Emo fala, as coisas que fez na torre são mencionadas até na TV. E o Prota, aparentemente meio assustado, fala, que? As ideias que tive estão na TV? Mas qual delas? Eu fiz um monte de coisas. Por acaso é a que eu consegui concluir a dungeon pelado? Ou aquela que eu concluí a dungeon fazendo cosplay de Gol? Bom, não é impressionante, mas a famosa não é aquela que derrotou o chefe da dungeon enquanto eu fazia uma dança estranha, não é? Também tem uma história de você perfurar tudo usando apenas os pés do 1º ao 10º andar. E nosso Prota parece meio desolado escutando todas essas atrocidades. Mas ele dá um sorriso e fala, é verdade, eu fiz todas essas coisas aí. E o Emo fala, sério, Yoongi? O que foi que você aprontou enquanto estava na torre, hein? Ele responde, derrotar o chefe da dungeon enquanto dançava? Foi apenas uma coisa que me deu vontade de tentar lá na hora. E pareceu uma ótima oportunidade. Não dava pra deixar escapar, sabe? Eu tava tão frustrado que atravessei a torre do 1º ao 10º andar e depois eu fui pulando e escalando. E o cara do cabelo marrom fala, eu já te considerava um monstro durante o teste da avaliação. Mas após eu ver essas coisas da sua boca, isso só reforça o que eu pensava. Fazendo uma cara de nojo, Prata fala, ficar preso naquele lugar. Tô falando pra vocês, isso te fará fazer um monte de coisas. Parando pra pensar, um aluno também deve estar por aí, não é? A mulher fala, aluno? E eu respondi, sim, não lembro da época com exatidão. No entanto, foi quando eu passei bastante tempo entre os andares 50 e 60. Havia um rapaz que foi largado na torre. Enquanto um moleque chorava, alguém fala, consigo sentir a presença de um alma errante. O moleque fala, monstro. E ele fala, ser fraco deseja viver? Eu guiarei você. E a gente volta pra conversa. E ele fala, naquela época eu ficava me gabando de que eu iria criar um novo estilo de arte marcial. Foi por isso que eu fiz dele meu aprendiz. Outra ideia mirabolante, hein? O que o cara de cabelo marrom fala. E o Prota responde, você sabe, aquela típica história de manhwa
ou novels, onde o protagonista está preso em algum lugar e recebe uma iluminação divina e escapa, né? Prota, eu também pensei nisso, quando eu teria minha iluminação, que eu também poderia escapar, né? Então eu tentei fazer o moleque passar sufoco, filho. Tendo equilíbrio com os copos d'água, fazer levantamento de peso, fazendo o cara dando um suco em parede, mano, calma aí. Mesmo fazendo tudo isso, minha personalidade ainda era uma nojenta. Isso não faz sentir ainda mais culpa. Eu não levaria um processo por isso, levaria? Enfim, foi sorte usar uma máscara, eu tenho que evitá-la a todo custo. Voltando de novo pra conversa, ele fala, ei, como foi o mundo aqui fora durante esses 12 anos? Aí eu acho que acabou a conversa, somos mandados de novo pra ele, pra cama dele, que é só o que ele sabe fazer, comer e dormir, vagabundo. Ele fala, aba de status. E vendo a sua janela de status, ele fala o texto que estava preso às habilidades. Ah, você alcançou o limite do teste do tutorial, ela sumiu. O número 36, que estava preso na minha idade, também desapareceu. O 24 não sumiu, mas os 12 anos realmente desapareceram. Agora eu tenho uma quantia moderada de dinheiro e posso ver da forma que eu bem entender até morrer. E ele clica no "o loop foi removido" para ver o que acontece. Mas quando ele vê, ele fala, mas o que é isso? E o sistema tá falando, o loop foi removido, parabéns, você escapou da torre com sucesso. Aguardamos a sua conclusão dos 3 chefes de dungeon para atestar a sua ida ao próximo nível. E o Prota fala, aguardamos a sua conclusão do chefe. E ele vê dungeons alvos, Instituto do Adoron, Vila na Floresta e o Pântano Descampado. Ele pensa, mas que merda é essa? E alguém começa a bater na porta do nosso Prata, falando, caçador Yanwo, você está aí? Ele abre a porta e pergunta o que houve. Caraca, o cara é um gigante, ou o cara é um anão, né? Tem essa. E o chefe guarda, sei lá quem é esse cara, fala, algumas pessoas gostariam de vê-lo. Parece ser uma escolta da Guilda Ares. E ele fala, por favor, diga a eles que eu não quero vê-los. E com um cagaço, o cara fala, mas eles disseram para chamá-lo mesmo que recusasse, senhor. Você está enfrentando a Guilda Ares. Você que é meio incômodo, mas por favor, entenda a situação. O Prota pensa, se eu deixar as coisas do jeito que estão, isso só vai prolongar as coisas até chegar numa situação insustentável. E ele fala, certo, eu irei lá vê-los. Para onde vamos? E o guardião fala, eles estão na sala de espera do primeiro andar. Chegando lá, nossa, o cara já tem cara de barraqueiro, né? Incrível. O cara da Guilda Ares fala, você é o caçador Yanwo, não é? E o Prata fala, pensei já ter dito que eu não tenho nenhum interesse em participar de guildas. Entregando o cartão, o cara fala, eu sou o chefe do departamento pessoal da Guilda Ares, o B. Yongo. O Prata pega o cartão e o cara continua, acha mesmo que está tudo bem? E o Prata, sem entender, fala, como é? E o cara continua, estou dizendo que se você não entrar na Guilda Ares, fazendo uma cara de malvado, ele fala, você vai ficar estagnado no mercado. E o Prata não fala nada, filho. E o cara continua, se entrar para a guilda, você não vai precisar passar por dificuldades desnecessárias. E o cara fala, opa, você veio aqui a uma hora dessas pra tentar me chantagear? E o gigante ali de 100% de músculo e 0 de inteligência grita, seu babaca, olha como você fala com o meu chefe, hein? Mas o chefe do departamento só levanta a mão e fala, acalme-se. Me pergunto como você avalia as coisas, caçador Yanwo. Você não parece ter muita ciência, mas a Guilda Ares? E o Prota corta ele fala, eu tenho. De que vocês monopolizaram mais da metade das dungeons da Coreia. E são um grupo composto só de gente baita. Ele lembra da conversa que teve com seus amigos. Ticket de entrada para dungeon? As dungeons são parques de diversão, por acaso? É o que o nosso Prata fala. Mas o Emo fala, a Guilda Ares está monopolizando 66% das dungeons da Coreia. E a criancinha, uma mulher, né, de cabelo azul, fala, ele se concentra especialmente nas dungeons de rank D e E. Dungeons do rank A são ótimas para farm. Eles dizem que através de capital estrangeiro, mas são eles que estão colocando dinheiro nisso. Se os novatos quiserem seguir uma carreira, ou se os veteranos quiserem manter sua subsistência,
eles precisam pagar o valor exorbitante do ticket de entrada ou se afiliarem à Guilda Ares. Basicamente, eles estão forçando você a decidir entre duas opções. E do nada o segurante dá um socaça na mesa, filho. De graça. E o cara fala, mesmo que seja um dos dormitórios da associação, seria sábio tomar cuidado com o que você diz. Vou te dar um conselho. Pense com bastante cuidado no que vai fazer. E para tirar a mão da mesa, o cara puxa a mesa e taca na parede do lado do nosso prata. E o cara fala, esse cara aí que acabou de arremessar a mesa na parede, ele é uma pessoa poderosa, suas habilidades foram avaliadas como ranquear. Acha que consegue vencê-lo? Dando um sorrisinho, nosso prata fala, é que nem disseram, vocês não passam de lixo. Pegando seu chinelinho da mão, ele fala, ei, vem cá, vem. Uma chinelada vai fazer você voltar aos eixos. Vou lutar com você usando apenas o meu chinelo. E o cara fica puto. Quem não ficaria também? Eu ficaria gritando, esse merda. Correndo pra cima dele, filho, preparando seu soco, gritando, morra. E é nesse momento que mamãe sente orgulho, filho. Pega a chinelada na cara. Chinelada com poder ainda, hein? Tá, Tiff? E ele todo serão, filho, com a chinelada na cara do homem. Ele arremessa na parede, deixando o chefe do departamento lá da Guilda Ares todo cagaço. E vendo isso, o cara fica desesperado, né? E nossa pau tá ali, só com seu chinelinho na mão, filho, todo bedé. Falando, tenta me insultar de novo, rapaz. Então vemos as memórias do cara, falando, esse é o jogador avançado dos rumores. Ele é mais incrível do que eu pensei. Mas ainda assim, ele é um peixe grande somente lá na dungeon. Ele agora vai achar que é imbatível, no entanto, ele vai conseguir manter a mesma postura após encontrar uma pessoa poderosa e influente? O acúmulo de poder e força da Guilda Ares fará você se ajoelhar. Ou esse era o plano, né? O guarda dele tá enfincado na parede, mano. Enquanto ele pensa mais o que diabos aconteceu aqui. Deu tudo errado. Como isso aconteceu? Tamanha força, mesmo sem ajuda de magia. Isso é impossível. Impossível! E nosso prata só vinha andando com o chinelo, né? E o outro pé descalço, que o outro chinelo tá na mão. Se aproximando dele fala, sabe o que realmente me deixa putaço? E o cara recua até chegar na parede. Todo cagado, filho. Pode trocar a cueca que tá cheia de bosta. É quando tentam me ameaçar. E o chinelo já foi de Vasco, tá só o caco ali do chinelo já, filho. Fazendo uma cara de psicopata. Ele continua, seu merda. Tem! Ele lascou o restinho da chinela na cara do homem. É porque não pode desperdiçar, né? Ele tem que gastar o finalzinho. Então vemos que alguém está conversando, falando, você voltou depois de destruí-lo completamente? E o prota fala, ele puxou briga primeiro, eu vou fazer o quê, né? Ah, e é o Emo falando, você também, hein? O pessoal da Guilda Ares não presta. E o prota fala, o que tem tão de terrível neles, hein? E o outro responde, o rancor deles não é brincadeira. Então todos tentam evitá-los ao máximo. E o prota fala, rancor? Tipo... E o cara fala, eles pressionam as outras guildas, ficando impossível conseguir membros. E se você pisar no laboratório, eles irão, sem sombra de dúvidas, silenciá-lo. E enquanto o prata come o seu moranguinho, depois ele fala, silenciar? Tem certeza? E o cara fala, eles te matam, já que não há testemunhas no labirinto. Passaram a mão na cara, o cara fala, na minha opinião, o que você fez foi bem pior. E nosso prato tá pouco se lixando, filho. Ele taca o morango pra cima, mostrando que é bom de mira, né? E tenta acertar nessa boquinha, lá ele. E ele fala, oh meu Deus, como eles são cruéis. E o Emo fala, que tal você entrar na minha guilda, hein? E nosso prata todo sereno fala, eu já falei que eu não quero entrar em nenhuma guilda. Chegando pertinho dele, o Emo fala, mas Young, você não disse que queria ter uma vida confortável? E ele responde, eu estou planejando deixar isso em segundo plano por enquanto. Deixando o outro ali meio nervoso. Ele fala, que tipo de problema você está planejando causar agora? Olhando pra ele, dando um sorrisinho, ele fala, apareceu uma coisa que eu preciso fazer. Você por acaso conheceria o Instituto de Adoron? E em seus pensamentos ele discursava. Algo não saía da minha cabeça nesses 12 anos. Porque eu fui o único que não consegui sair de lá. Essas perguntas iam aumentando o ressentimento e a raiva. Quem diabos criou a torre?
e que eu tive que escapar porque me prenderam lá por 12 anos. Se eu descobrir o segredo da torre e encontrar o culpado, e o Emo fala, por que você quer ir até lá? E o Prata fala, você sabe do que eu tô falando? E ele conclui seu pensamento, eu o farei sofrer o mesmo que eu passei. E ele fala, deixa o like, rapaziada. Te enganei, não foi? Já que assistiu até aqui, por que você não deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela força? E não se esqueça de comentar qual a próxima obra que você quer que a gente traga aqui no canal. E valeu!